ele é quase que infinito. O tema é realmente muito importante. Por isso que propósito de vida é sim importante. Porque se você descobrir o seu propósito de vida, o porquê e para que você nasceu, vários fatores da vida cotidiana não vão te deixar paralisados. E aí estamos aqui, de volta, dando sequência a esse tema, propósito de vida. Bom, no vídeo passado, se você não assistiu, eu quero te recomendar, ou ouvir, né? Porque nós podemos fazer isso também, utilizar essas ferramentas incríveis para ouvir. Então, se você não ouviu ou não assistiu, eu quero te incentivar a isso. Clica no link aqui antes e volta e assista o vídeo número 1, referente a propósito de vida. Porque esse vídeo aqui eu vou complementar, uma vez que no vídeo passado, para não delongar muito o vídeo, eu optei por encerrar sem falar tudo o que realmente eu pretendia e também vejo como importante. Às vezes pode ser que venha a ter até um terceiro vídeo, ou um quarto vídeo, porque o tema propósito de vida, o porquê e para que você nasceu, ele é muito vasto, ele é muito grande. A amplitude é quase que, ao meu ver, para que eu seja tão arrogante ou prepotente, ele é quase que infinito. O tema é realmente muito importante. Por isso que propósito de vida é sim importante. Porque se você descobrir o seu propósito de vida, o porquê e para que você nasceu, vários fatores da vida cotidiana não vão te deixar paralisado. Não vão te abater de uma forma que faça você desistir. Você vai, claro, recalcular a rota, analisar para ver se o caminho que você está percorrendo, as adversidades que você está tendo, as dificuldades que você está também tendo, você não consegue avançar, sim, você vai recalcular a rota e não tem nenhum problema se você tiver que fazer alguns reajustes. Tá? Agora, como que você vai saber se essa rota, se esse caminho que você está percorrendo está ou não de acordo com o propósito de vida, se realmente o que você está fazendo é ou não o seu propósito de vida, se isso está relacionado realmente ao seu propósito de vida, porque nem sempre o que você está fazendo no momento significa que é o seu propósito de vida, tá? Eu faço uma desassociação de palavras, principalmente no nosso meio cristão, muitas pessoas que me conhecem sabem, né, do propósito maior de vida que eu tenho, que é servir a Deus e ao reino de Cristo Jesus na Terra. Mas, se você não tem uma fé, vamos dizer, como que eu posso colocar? Uma fé revelada, porque na realidade todos os seres humanos têm fé dentro deles. A questão é, ela está revelada, ele ter entendimento em que ele tem fé, porque em alguma coisa essa pessoa tem fé. Tá? Então, qual que é a desassociação que eu faço? E principalmente nesse meio cristão. Uma coisa é o seu propósito de vida, outra coisa é o chamado. Tá? Por que eu faço essa separação e essa desassociação das palavras, diferente de uma parte das pessoas, principalmente no meio cristão? Porque o chamado nem sempre ele está ligado diretamente ao propósito. Tá? Como assim, Lucas? Chamado. Você está num lugar, de repente alguém te chama, você ouve o seu nome. Lucas! Ô Lucas, eu olho para o lado, procuro e não entendo. Essa pessoa, ela está num ângulo de visão difícil que os meus olhos identifiquem essa pessoa que está me chamando. Ela chama mais uma vez. Eu não encontro. Ela parou de chamar. Então significa que o quê? O chamado, nesse sentido que eu estou trazendo, essa simples analogia para você, é temporário. Então, falando sobre vida, propósito, né? Falando sobre jornada de vida, o chamado, nem sempre ele vai estar totalmente ligado ao seu propósito. Ou seja, na forma de agir, fazer. Tá? Vou dar um outro exemplo, uma outra analogia. Digamos que o seu propósito de vida está relacionado com uma profissão. Tá? E aí, essa é a analogia. Qual é o caso aqui? Você por criação, você tem um propósito de vida com relação à profissão de pintor. Então, você vai ser um excelente pintor, não só de casas, de empreendimentos, mas de decorativo, interno, e aí você vai desenvolver ao nível extremo. Tá? A sua pintura, a sua forma de trabalhar, vai gerar nas pessoas uma satisfação, uma realização, ou seja, o seu propósito, lembrando do vídeo anterior,
ele sim está ligado ao seu individual, às suas ações, aos seus comportamentos, mas ele só vai ter real sentido e uma explosão de crescimento quando você fizer ele pensando no corpo, no coletivo, na comunidade, na sociedade, de forma positiva e construtiva, obviamente, não de forma egoísta, ok? Então é nesse sentido que eu estou trazendo. Então, se você foi criado para um propósito de se tornar um pintor, ser um pintor relevante no meio social, na sociedade no qual você convive, na comunidade que você está inserido, enfim. Durante um período, você é chamado, de repente, para trabalhar como auxiliar de escritório de uma grande empresa. Então, você não está ligado diretamente ao propósito nesse momento. Por quê? Porque o seu propósito, você já sabe que é ser pintor. Porém, devido, seja a circunstância de remuneração, necessidade de vida, para que você possa viver seu meio de vida, você tem que trabalhar como auxiliar de escritório. Nem por isso você vai se desligar totalmente do qual é o seu propósito, uma vez que você já tenha revelado. Esse exemplo aqui é claramente para quem tem o seu propósito revelado, entendido, discernido. Então, o que você vai fazer? Você vai mirar no propósito, mas no momento você vai realizar o chamado. Qual é o chamado? A função de auxiliar de escritório de uma grande empresa. Só que, por que eu estou fazendo essa associação aqui, essa analogia? Durante o processo de você estar fazendo um chamado, cumprindo um chamado, você vai, com os olhos, estar focado e mirando no propósito no longo prazo. Então, no tempo passageiro, no temporário, você exerce a função de auxiliar de escritório. Porém, no longo prazo, você continua visualizando a realização do propósito. E aí, você vai ter tanto amor em exercer esse chamado que é temporário, você vai ter tanto gosto de realizar as suas demandas do chamado, que ao passar do tempo, quem sabe, lá dentro dessa própria empresa, não vê a oportunidade de você realizar o seu propósito. Por quê? Porque as pessoas vão começar a notar que há em você, vamos dizer assim, uma energia, uma disposição além do comum. Simplesmente porque você não se abateu, em primeiro lugar, porque você não está exercendo o seu propósito, você enxerga ele no longo prazo, mas entende que no momento você está vivenciando um chamado. Só que o chamado, você vai exercer ele com o amor que você tem pelo propósito. Pensa nisso. Quando você tem amor pelo propósito, você realiza o chamado também com amor. E isso vai alastrando, ele vai ganhando força, ele vai ganhando magnitude aos olhos naturais das pessoas que estão ao seu redor. E elas vão começar a perceber as suas habilidades. E quem sabe no momento que você está ali no intervalo de trabalho, né, fora do seu chamado, não para prejudicar. Você está ali pintando, fazendo uma, vamos dizer assim, um desenho no papel de como vão ser os seus projetos de pintura, né, de desenho de interiores. E aí, algumas pessoas falam, olha que legal, você desenha, você pinta, você... Né? E aí, pronto, abre uma oportunidade para você falar daquilo que você carrega e realmente identificou que é o seu propósito de vida, que você tem, almeja, deseja transformar aquilo que é um sonho em uma realidade, um sonho em longo prazo numa realidade para o agora. E aí você vai começar a exercer pouco a pouco oportunidades até você estar totalmente inserido no seu propósito, entendeu? Então essa é a grande diferença entre chamado e propósito. Então, o propósito, ele é contínuo, para sempre, durante toda a sua vida. Só que vai ter momentos que você vai exercer o chamado. Ou seja, você não vai exercer algo totalmente ligado ao seu propósito. E nem por isso você deve se abater, você deve se desmotivar. Você deve se afligir ao ponto de pensar que a sua vida acabou. Não, você está no momento de realizar o chamado. E está tudo bem, não há problema nisso. Desde que você entenda que o seu propósito vai chegar no momento de realizar. Desde que você mentalize e visualize, foque no seu propósito. E exerça com o mesmo amor o chamado que se fosse o seu propósito. Porque isso vai trazer para mais perto o tempo de exercer o seu propósito. Não só de preparar para o propósito. Então isso também é muito importante, você se preparar para exercer o propósito. Então há uma diferença muito grande. Então nesse vídeo aqui eu vou deixar assim, por quê? Porque é um tema, como eu falei no início, muito grande, muito profundo, muito complexo. Então para não cansar você aqui, eu vou deixar nesse vídeo essa analogia para você parar e pensar sobre propósito de vida. É importante. E você identificar que nem sempre você irá estar exercendo o seu propósito de vida. Você pode estar em um momento temporário,
exercendo um chamado, ou seja, uma circunstância da vida te levou a você ter que escolher realizar outra tarefa, outra demanda, ou exercer outros objetivos, enquanto o seu propósito não pode ser exercido, ok? Seja ele por uma circunstância ministerial, seja ele por uma circunstância profissional, seja ele por uma circunstância de saúde, seja ele por uma circunstância relacional, interpessoal ou de cônjuge, ou seja, sempre vão haver momentos na nossa vida, ou até financeiro, que eu não vou conseguir exercer totalmente o meu propósito de vida, uma vez que eu já tenha ele revelado, porque alguns cenários, em algum desses pilares da vida que eu acabei de colocar para você, pode acontecer que você tenha que deixar de cumprir o seu propósito, enquanto você está se preparando para cumprir o propósito no tempo certo. Mas lembre-se disso, tenha muito claro isso dentro de você, porque no momento que você começar a exercer o seu propósito de uma forma assertiva, congruente, coletiva, construtiva e positiva, não tenha dúvida, você não vai parar você não vai parar mais de exercer o seu propósito. Por quê? Porque já é algo que é muito maior do que você. Então, você vai entrar numa linha de crescimento. Às vezes, esse crescimento vai ser bem moderado, mas ele tem uma curva de ascendente. Uma curva ascendente. Ele tem essa curva de crescimento contínuo. Mesmo que seja 0,01% de grau ao dia, ou ao mês, ao ano. Não tenho como mensurar aqui um específico para você, porque cada pessoa, cada vida é de uma forma peculiar. Então, a nossa identidade, né, é muito mais importante nesse sentido do que a gente fazer comparações, ok? Cada um tem uma forma de crescer diferente do outro, um tempo diferente de crescer do outro. Isso é muito importante. E, para fechar esse vídeo aqui de hoje, eu vou deixar um breve segredo, ou uma das perguntas que também me fez entender que realmente aquilo que eu comecei a avaliar, lembrando do vídeo anterior, aquilo que eu comecei a mensurar, que eu fazia e que me despertava, que queimava o meu coração, que queimava o meu espírito, e eu falei, olha, isso deve ter a ver com aquilo que eu nasci para fazer, com aquilo que o porquê eu nasci, deve ter a ver. Então, qual foi essa pergunta? Foi um dos grandes mentores que eu tive durante uma jornada na minha vida, durante um período muito importante. E foi exatamente nesse período onde eu estava identificando a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira personalidade. E, consequentemente, eu encontrei ali o meu propósito. Ele faz essa pergunta. Se você acordasse hoje, exatamente hoje, assistindo esse vídeo aqui, ou daqui a alguns minutos, você descobre na sua conta que você recebeu um valor, e é um valor correto, justo, por algum motivo. Não sei qual é esse motivo, vou dar exemplo aqui, mas por um valor justo, correto, nada ilegal. Você recebeu lá 10 milhões de dólares. Amanhã, você iria permanecer fazendo o que você faz, comportando como você se comporta, trabalhando com o que você trabalha? Se a sua resposta for sim, significa que você já está vivenciando o seu propósito. Se a sua resposta for sim, significa que você já está vivenciando o seu propósito. Agora, se a sua resposta for não, significa que você não está vivenciando o seu propósito e, exatamente, você deve fazer ajustes, mesmo sem esse valor na sua conta. Porque se você começar a ajustar as suas ações, o seu comportamento e aquilo que você trabalha hoje, agora, independente do amanhã e dos valores que você tem de recurso disponível na sua vida, de acordo com o seu propósito, muito provavelmente você vai acelerar você ter essa quantia disponível na sua conta. Porque propósito não pode estar ligado a dinheiro. O dinheiro, sim, é necessário. Volto a dizer, eu não sou hipócrita. Não? Eu tenho que investir, eu tenho que comer, eu tenho que me locomover, então eu tenho que viver nessa era. Mas não significa que eu tenho que ser dependente, escravo do dinheiro. Então, para que o propósito de vida se cumpra na minha vida, eu necessito agir de forma congruente com ele, independente das situações financeiras que eu já estou vivendo, ou a que eu esteja passando, seja ela difícil ou fácil, não importa. Ou seja, porque se amanhã eu tiver um recurso muito vasto, muito abastado, e isso vai mudar totalmente a minha linha de pensamento, comportamento e de trabalho, pode ser que o que eu
pode ser que o que eu venha a fazer a partir desse dia, onde eu vou mudar totalmente, eu vá para o lado errado, e não de acordo com o meu propósito. Eu posso me sujeitar a fazer coisas simplesmente pela minha emoção, e não pela razão do propósito. Então, analise bem, pense sobre isso, porque é fundamental. Se você hoje não está fazendo o que você ama fazer, que está ligado ao que o seu propósito de vida, por que e para que você nasceu, significa que você deve fazer ajustes. Como? De que maneira? Eu não tenho como te responder. Porque cada pessoa, ela tem uma identidade. Porque cada pessoa é muito peculiar. Ela é uma pessoa individual e tem uma identidade individual, inclusive no espírito, no mundo espiritual, para aqueles que creem, assim como eu, em Deus. Então, nós temos que entender que há métodos que são importantes e que funcionam para uma grande parte das pessoas, mas não significa que o método que eu realizei até aqui será o mesmo para você. Então, o como, de que forma você vai fazer, o quando você vai fazer, você precisa começar a perguntar para si próprio, para que você se encontre o momento ideal de acordo com a realidade ideal de agir. Mas você não pode deixar de fazer exatamente aquilo que você ama fazer, queima dentro de você fazer. É claro, você não deve fazer nenhuma loucura, abandonar emprego, largar tudo, a não ser que, novamente, eu vou entrar aqui no âmbito, com todo respeito e carinho por você, que não segue a mesma fé que eu, mas a não ser que esteja no âmbito espiritual. Deus te deu uma direção, uma orientação. E não posso te dizer com toda clareza e paz de espírito. Às vezes Deus vai te pedir sim, vai te orientar sim, para circunstâncias muito difíceis, que você vai ter que tomar decisões muito drásticas. Então, a não ser isso, essa única exceção, tome, claro, decisões sensatas. Se você não trabalha com aquilo que você gosta, comece a procurar um emprego que tenha a ver com aquilo que você queima, que você ama fazer. Se você está insatisfeito, ama fazer o que você faz no trabalho, mas não recebe de acordo com aquilo que você realmente identifica que é importante para que você exerça melhor ainda o seu propósito, então identifique, busque maneiras de você ter melhores condições financeiras. Aumente a sua visão sobre forma de remuneração, trabalhe com formas diversificadas de geração de renda. Tem várias formas hoje que você pode fazer de forma legal, justa, correta, para você aumentar os seus ganhos financeiros mensalmente. Então, comece a analisar. Ok? Então, pense sobre isso que nós conversamos aqui nesse vídeo, e eu espero que esse vídeo esteja fazendo sentido para você. Se você quer conhecer um pouco mais dos trabalhos que eu venho desenvolvendo nesses longos 10 anos, ou mais um pouco, eu comecei a me desenvolver pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente, principalmente nos últimos 6 anos. Aqui abaixo no link da descrição tem um link a respeito dos meus trabalhos, do meu portfólio, e você pode entrar e conhecer um pouco mais sobre a jornada que o Lucas Miranda tem percorrido nesses últimos anos e irá percorrer até o seu último dia de vida nessa terra. Ok? Então, muito obrigado e lembre-se sempre disso, que se você melhora, eu também melhoro. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.